Saudações aí no YouTube, saudações aí no meu canal. Vamos pra mais um episódio aí falando do São Paulo. Mais um episódio não, né? Tô pensando que tô falando gameplay. Vamos pra mais um vídeo aí falando do nosso São Paulo Futebol Clube. Hoje mais aquele vídeo naquela pegada mais séria, tá ligado? Sem muita edição, sem brincadeiras. Papo sério porque tá na hora, velho. Acabou a palhaçada, mano. Primeira vez que você está passando por aqui, já seja muito bem-vindo, já venha fazer parte da nossa família, já se inscreva no canal, já deixa seu like, já compartilha, já deixa seu comentário aí embaixo o que você achou do vídeo, se curtiu, se não curtiu, enfim, mano. E se você já é inscrito, muito obrigado, fundo do meu coração, tamo junto e bora pro vídeo. Bom, no sábado teve o clássico entre São Paulo e Palmeiras e mais uma vez o São Paulo perdeu um clássico. É o terceiro clássico que o São Paulo faz esse ano e é o terceiro vexame que o São Paulo dá no Campeonato Paulista. É mais um clássico que o São Paulo perde, mais uma vergonha que vai se agregando à história do clube. O São Paulo provavelmente ainda vai acabar passando para os mata-matas, porque ontem a equipe do Corinthians bateu o Oeste e se o Oeste ganhasse praticamente do Corinthians, o São Paulo teria chances ainda, porque se ganhasse do São Caetano e o Oeste perdesse o outro jogo, o São Paulo provavelmente se classificaria também. Mas agora só depende do São Paulo. Se o São Paulo ganhar do São Caetano, o São Paulo está classificado para os mata-mata. Eu particularmente não gostaria que o São Paulo passasse para os mata-matas. Primeiro porque não teve competência de fazer um bom campeonato paulista. Segundo porque não tem um clube estruturado, não tem um time estruturado, não tem uma filosofia de jogo, não tem uma tática. O São Paulo vai ser um azarão no Campeonato Paulista, já é um azarão no Campeonato Paulista. Se o São Paulo passar para os mata-matas e sei lá, de repente eliminar um Santos ou eliminar um Corinthians, coisa que não acontece há anos. O São Paulo não elimina um rival no mata-mata do Campeonato Paulista, então por isso o São Paulo entra ali como um azarão dessa fase decisiva do Campeonato Paulista. O São Paulo é um acumulador de vergonhas, é um acumulador de derrotas. Eu não sei o que acontece com um clube que tem uma história tão bonita, tem uma história tão digna e ser comandado por pessoas que se dizem ser São Paulino, que no caso é o presidente Leco, é o seu assessor lá, o Raí, que trabalha junto com ele, outras pessoas que estão dentro do clube, que se dizem serem São Paulinos, na verdade não são, são um bando de incompetentes, são um bando de falsos, um bando de mentirosos, um bando de ladrões, porque é o que eles estão fazendo dentro de São Paulo. Se é uma coisa que eles sabem fazer muito bem, é roubar o dinheiro do clube. Isso eles roubam perfeitamente e isso já vem acontecendo desde o Miguel Aidar dentro do São Paulo. Essa roubalheira que acontece dentro do clube. Esses caras que se dizem ser São Paulinos, mas na verdade eles não são nem 1%, não representam nem nada, não tem uma porcentagem que representa o que a torcida tem de amor ao clube, ou que existe, sei lá, se é que existe algum cara ali dentro que torça pro São Paulo, porque o que a gente vê é um bando de ladrões que estão ali para acabar com o clube, desmanchar a história do São Paulo, destruir a dignidade que o clube conquistou nos seus passados, na sua história, talvez nem tão longe, mas uma história meio que recente do São Paulo, onde conquistou vários e inúmeros títulos de expressões. E esses caras estão aqui hoje para desmanchar completamente a história do São Paulo, derrubar um clube grande hoje no Brasil, se é que é um clube grande hoje dentro do Brasil, historicamente sempre vai ser, mas hoje, no ponto que se encontra hoje o São Paulo não está entre os grandes clubes hoje do Brasil, muito pelo contrário. Em qualquer campeonato que entra não é mais o protagonista. Se entrar no Paulista não vai ser o clube que a gente vai enfrentar o São Paulo, muito pelo contrário, clubes pequenos não respeitam mais o São Paulo. O próprio Campeonato Brasileiro é um que o São Paulo não vai entrar como favorito, não entra como candidato ao título, entra como hoje
entra para não brigar no campeonato, entra para não cair no Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade do São Paulo. O São Paulo entra no Campeonato Brasileiro lutando praticamente para não cair. No máximo, pegar um 11º ou um 12º lugar. É a posição ideal do São Paulo com esses jogadores que se encontram lá. Mais uma vez o São Paulo perde o clássico. O São Paulo que fez uma partida... Como o São Paulo é um time tão ruim, tão podre, tão merda, mano. Desculpe os palavrões, eu não vou poupar aqui no vídeo. Vai ficar do jeito que sair. Lógico que eu não vou falar palavrões pesadíssimos, mas como merda, bosta. Quero que se dane, vou falar. O São Paulo se encontra nessa fase tenebrosa. E como o São Paulo é um time tão ruim, tão fraco, muitos vão falar que o primeiro tempo do São Paulo foi bom. Mano, o São Paulo pode até ter sido bom no primeiro tempo. Pode até ter tido ameaçado o Palmeiras em vários momentos ali do primeiro tempo. Mas é que o Palmeiras entrou de uma forma tipo... Ah, mano, a gente tá jogando contra o São Paulo tá ruim. Não vamos dar aquela importância pra esse jogo. O Palmeiras entrou muito tipo... Ah, velho, dane-se esse jogo, vai. A gente tem... depois a gente vê, se a gente quiser ganhar, ganha. Se quiser empatar, empata. Os caras tá ruim mesmo, dane-se. O Palmeiras entrou literalmente assim. Despreocupadíssimo total com o São Paulo. Tá cagando e andando pro São Paulo. Como se tivesse que jogar... Como se o Palmeiras tivesse que se deslocar de São Paulo para jogar em Novo Horizontino, que se eu não me engano é longe pra caramba. E filho, já estamos classificados, vamos entrar. Só faltou o Palmeiras falar assim, ó, vamos entrar com o time reserva, vamos entrar com o time sub-20 contra o São Paulo. E era capaz deles conseguirem ganhar do São Paulo ainda, porque esse time do São Paulo é horroroso. Faltou eles fazerem isso, entrar com o time da base para jogar contra o São Paulo, porque a vontade dos caras era imensa, mano. Os caras não estavam nem aí pro clássico. Talvez quem tava mais animado pro clássico era o São Paulo. E pra vocês verem, o São Paulo é tão fraco, tão ruim. É um time tão sem alma. Os próprios jogadores não acreditam em si mesmo. Não tem... Mano, você pega ali, você tem um Carneiro no ataque. Quem é Carneiro? O Igor Vinícius, lateral direito. Mano, ele pode ser um cara promissor, mas ele é muito fraco. Carinha ruim. Ruim de bola. O Carneiro é pior. Aí a gente tem Anderson Martins, que ele tava doido, mano. Ele tava maluco pra entregar um golzinho. Ele queria muito dar um gol pro Palmeiras. Se eu não me engano, ele teve, eu acho que umas duas ou um... Não. Teve uma que foi muito bizonha, que ele entregou a bola pro cara. Muito bizonho. Acho que foi uma entregada de bola, mas mano, ridículo, velho. Ridículo. São Paulo é ridículo. E o que acontece? O Palmeiras, mano, eu acho que tipo, se finalizou 8 vezes ao gol ou 5 vezes a gol, foi muito. O Palmeiras malemar chegava no gol do São Paulo por desapreço total da partida. Os caras não queriam jogar aquele jogo. São Paulo chegou mais vezes, o Carneiro mesmo. No lance lá que o juiz já tinha dado o toque de mão do Pablo, o Carneiro me perde um gol da mesma distância que eu tô da câmera, mano. A distância do... É eu, o Carneiro aqui, graças a Deus não sou ele, mas... E a câmera é o gol, ele cabeceia e o Everton consegue defender. Ele é muito podre, mano. É muito podre. O Carneiro, Igor Vinícius, vamos ver, o Everton Felipe, Edmar, Anderson Martins, Hudson, Jusilei, vocês não poderiam ser jogadores profissionais. Vocês são bizonhamente fracos como jogadores de futebol. Vocês não prestam para ser jogador de futebol. Se pegar o Gandula que fica ali atrás colocando bola, repondo bola dentro de campo, enfim. Se pegar um carinha ali, mano, eu tenho certeza que ele joga mais que vocês. Se juntar todos esses caras, não dá um jogador profissional. Eles são podres. O São Paulo é recheado de jogadores podres.
Como pode o São Paulo ter no ataque um cara chamado Carneiro? Aí, o que acontece? O jogo se encaminhando para um 0 a 0 bem bosta, porque o segundo tempo foi ridículo, tosco, fraco, uma porcaria de jogo no segundo tempo. Não que o primeiro tempo também tenha sido maravilhoso, mas um jogo tecnicamente horroroso, ridículo, graças a Deus não foi transmitido para a TV aberto, porque seria uma vergonha nacional. Quando o Palmeiras resolve falar, vamos atacar esses caras, vai. O Palmeiras vai lá e faz um golaço com o Carlos Eduardo. Golaço. O Thiago Volpe não teve culpa nenhuma, mano. Foi um chutaço. O cara pode chutar mais umas 10 vezes. Se ele acertar 2 vai ser muito. Mano, chutaço. Golaço do Palmeiras. Palmeiras 1, São Paulo 0. São Paulo acumula mais uma vergonha para sua história. Por que eu falo vergonha? É um clássico, não deveria chamar de vergonha. Mas é mais uma vergonha, porque agora o São Paulo não perde só no Allianz Parque do Palmeiras. O São Paulo consegue perder até mesmo jogando a favor da sua torcida, dentro da sua casa. O São Paulo estava jogando no Pacaembu a favor, com a torcida a seu favor. Só tinha torcedor de São Paulo. O São Paulo consegue dar um vexame. O São Paulo consegue perder mais um clássico. O primeiro clássico nesse ano foi contra a equipe do Santos. Mas foi um vareio de bola do Santos pra cima do São Paulo. Mas foi uma coisa, tipo, de se olhar pro São Paulo e falar, isso daí não é um time profissional. Esses caras o que eles estão jogando, não se cabe a dizer a palavra profissional. Dá pra entender? Contra o Corinthians, o São Paulo perdeu de 2 a 1, né? Foi 2 a 1. Fraco tecnicamente também. Muito ridículo o jogo do São Paulo. Fraquíssimo. E chega o jogo contra o Palmeiras. Mais um jogo tenebroso. Mais um jogo ridículo. Mais um jogo podre por parte do São Paulo. Não sei o que está acontecendo. Aliás, sei, né? Roubalheira dentro do São Paulo. Presidente corrupto, vamos dizer assim. Um presidente que pouco se importa com o clube. O Raí... Vamos abrir o jogo. Como que funcionam as negociações? Quando o Raí é designado para fazer algumas contratações, independente se seja um Neymar da vida ou se seja o Rodinei ali da esquina, ele vai ganhar uma comissão por conseguir trazer esse jogador para o clube. Isso eu acho que acontece em todos os times de futebol. Mas o que se tem especulado por aí é que o Raí tem ganhado uma grande comissão para trazer certos jogadores para o São Paulo que não cabem, não tem cabimento de trazer um jogador chamado Birubiru. Ele não é um mau jogador, mas questão financeiras. Não vamos entrar também em tantos detalhes, porque senão acaba fazendo acusações, talvez podem ser verdade, talvez podem nem ser. Mas é especulado muito isso, que o Raí tenha se dirigido a certos jogadores por altas comissões no bolso do senhor Raí. Ou seja, ele estaria trazendo certos jogadores, bom, ruim, vai dar certo, não vai, dane-se, mas por altas comissões para o bolsinho do senhor Raí. O presidente Leco Raí tem que sair o mais urgente possível do São Paulo Futebol Clube. O conselho inteiro do São Paulo tem que ser reformulado. O time do São Paulo tem que ser reformulado. A gente pega jogadores que vêm passando pelo São Paulo, a gente vê claramente que o cara não tem vontade de jogar pelo clube, o cara não tem interesse de ter uma história com o clube. Talvez hoje quem me passa uma impressão de querer ser um ídolo no São Paulo é apenas o Pablo. O próprio Arboleda deu uma entrevista para a rádio lá do Equador. Acho que ele é do Equador, Venezuela, se eu não me engano, não sei. Falando que pretende já sair no meio do ano, que já tem 5 propostas de clube italiano, espanhol, inglês, enfim. Que ele tem propostas para poder sair do São Paulo.
Então, mano, quando você vê um cara que talvez tinha tudo pra ser um ídolo no São Paulo, chegar a público e colocar isso evidente pra todo mundo, que no meio do ano ele vai sair do São Paulo, mano, aí você vê que o time tá completamente uma bagunça, tá completamente perdido, tá completamente... Mano, não é um time de futebol. São Paulo já foi clube modelo para muitos clubes, até mesmo fora do Brasil. São Paulo sempre foi reconhecido fora por seus títulos, pela sua grandeza, pelo seu escudo, pela sua camisa, pelo seu modelo de gestão principalmente. O Corinthians em 2011, quando ganha o título mundial, eu não sei quem que fala que se inspiraram bastante no modelo que o São Paulo tinha antigamente. Os caras assumiram isso. E hoje eu vejo o Palmeiras fazendo bastante isso, o Flamengo tentando dar uma copiada no Palmeiras, o Cruzeiro com essa filosofia, o Grêmio com essa filosofia, o Internacional me parece ter entrado no eixo seguindo essa mesma filosofia. Então, mano, o clube que era modelo hoje não serve nem de modelo para time de várzea, porque como eu já sempre falo, se eu montar um time de várzea aqui na rua de casa, eu tenho certeza que a gente ganha do time do São Paulo aí profissional, porque os caras é muito ruim, é podre de ruim, chega a ser bizonho. Enfim, galera, o vídeo de hoje é esse. Mano, eu já nem fico mais contente se ganha, nem fico mais triste se perde, porque se ganhar 3 vai perder 10, se eu sei que se perder 20 vai ganhar 6. Então, mano, bizonho, esse time aqui nunca vai morrer o amor, mas é muito ridículo o time do São Paulo, é muito ruim, dá vergonha, dá vergonha. A gente não pode ficar só vivendo do passado do clube. Passado é passado, o próprio hino já fala, suas glórias vêm do passado. Parece que o cara que escreveu isso já sabia que o São Paulo, depois de um tempo, ia ser uma draga. Tá pior que as épocas do Milan quando ficou ruim. Mas enfim, o vídeo de hoje é esse. Espero ter gostado. Se é a primeira vez que está passando por aqui, já seja muito bem-vindo. Já se inscreva no canal. Deixa o seu like, compartilha aí com os amiguinhos. Beleza? E se você já é inscrito, muito obrigado no meu coração. Tamo junto. Valeu, falou e fui.